Boa noite, amada igreja. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Eu tenho aprendido no Senhor a todas as vezes que recebo mais uma oportunidade de subir ao púlpito e edificar a igreja, agradecê-lo, porque nós não sabemos os nossos dias de vida, não é verdade? E agora, com tudo que aconteceu na pandemia, muitas pessoas bem próximas, né, de nós foram levadas para o Senhor. Então, é uma oportunidade maravilhosa poder estar com vocês esse ano, foi um presente para mim, para minha família. Quero louvar e agradecer a Deus. Tem algo, meus irmãos, que marcou minha vida na igreja na primeira vez que eu cheguei aqui, e eu vou mencionar a título de incentivo, a título de que a igreja continue perseverando nisso, porque para mim é uma das flores belas dessa igreja. E eu me encantei com a igreja no primeiro dia que eu cheguei aqui, no primeiro culto que eu participei, por perceber o quanto a igreja cantava forte. E eu estava vindo de algumas igrejas que cantava fraquinho. E eu sempre entendi, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Porque por mais que a gente tenha problemas, né, lutas, dificuldades, mas estar na casa do Senhor, adorar o Senhor é sempre uma oportunidade. E eu fui tremendamente impactado naquele culto. Eu nem consegui cantar, porque a maioria das músicas eu nem conhecia. Eram músicas autorais do irmão Tinto. Mas ouvir a igreja da fé cantar naquele dia foi um bálsamo para minha alma. Então estou falando de algo com mais de 10 anos que aconteceu e eu nunca esqueci. Uma experiência espiritual maravilhosa. Continuem, meus irmãos, adorando de coração, fortes, sem que tenha que ficar aqui um dirigente dizendo vamos cantar, vamos cantar. Não. Igreja espontânea, que canta forte porque ama o Senhor. Continuem com isso no coração de vocês. E quero, de maneira bem representativa, mencionar o nome de dois irmãos, não porque são melhores ou mais especiais do que ninguém, mas porque eu quero tomá-los como representantes da minha gratidão à igreja. Vou escolher um homem e uma mulher para isso, mas saibam que todos vocês nos marcaram muito mais do que nós marcamos vocês. Quero louvar e agradecer a Deus pela vida e ministério do irmão Tinto, porque durante o tempo que eu estive aqui, ele foi uma espécie de energético na minha vida em alguns momentos. De vê-lo, tantos anos servindo ao Senhor, e sempre presente em todas as programações da igreja. Eu não sei se agora ele faz mais isso. Tenho certeza que continua, né? Um crente muito sério, muito firme. Mas participava de todas, tudo que a gente fazia, sempre com esse ânimo dele, esse vigor. Inclusive, nós tentamos implantar uma programação na terça-feira, lembra, irmão Tinho? E que várias programações foram feitas, eu e ele. Então, era um culto de missões, e a gente queria incentivar a igreja a amar missões, se voltar para missões, estudar livros sobre missões. E alguns dos cultos que aconteceram na terça-feira, estava eu e o irmão Tinto. E meus irmãos, meus olhos se enchiam de lágrimas quando eu vi o irmão Tinto chegando, porque eu pensava que eu ia ficar só. Aí quando eu via, lá vinha o irmão Tinto, eu disse, bênção do Senhor. Lá vinha ele, a gente começava a estudar, e muitas vezes o irmão Tinto me dizia, pastor, foi melhor do que se tivesse um bocado de gente. Foi bom hoje, Deus nos abençoou. E isso foi marcante, impactante na minha vida. Então, continue, irmão Tinto, sendo esse crente exemplar e com seus defeitos e falhas, mas com seu amor e seriedade na vida cristã. Você tem incentivado e sido exemplo para muitos crentes, inclusive para o meu ministério. Eu queria agradecer a Deus também pela vida da irmã Lisonete. Irmã Lisonete também foi uma irmã que, apesar de suas limitações, né? Então a irmã Lisonete tem 5%, né, de visão, né, irmã Lisonete? Mas irmã Lisonete sempre nos cultos, sempre participando, sempre ativa, pelo menos no tempo que eu passei aqui, né? Aí eu faço a mesma piada do irmão Tito, eu espero que continue, né? Então,
Eu passei um bom tempo na igreja, acredito que alguns meses iniciais, sem saber que irmã Lisonete tinha problema na visão. Porque quem não conhece, ela disfarça bem, né? Então ela chegava para conversar comigo como se nada tivesse acontecendo. Ela me encontrava na igreja assim, né? Então ela ia e chegava: oi pastor, boa noite. Ela, Débora, Dayana, estava sempre lá. E a irmã com vários problemas, grandes dificuldades. Eu lembro de algumas conversas que a gente teve na época do trabalho, da loja. E eu louvo a Deus por sua vida, minha irmã. Louvo a Deus porque as limitações nunca fizeram com que a irmã deixasse de estar na igreja e se voltasse para o Senhor. Continue firme e forte. E são apenas representações de crentes muito sérios que essa igreja tem, que eu poderia mencionar inúmeros crentes exemplares. Mas ficam esses dois nomes como título de incentivo para que todos os crentes dessa igreja que estão festejando 42 anos continuem amando a seara do Senhor e sendo exemplares. Então, os jovens lembram da primeira vigília que a gente fez? O pastor estava pedindo para dormir e eles queriam orar. Era um negócio assim de outro mundo, né? Você é acostumado com algumas vigílias em alguns lugares, onde tudo que se quer fazer é comunhão, programação, menos orar, né? Orar é o que menos quer se fazer. E eram eles que estavam lá querendo orar. Vamos, pastor, vamos orar nome por nome, ministério por ministério. Eu disse: rapaz, esses cabas são crentes mesmo, né? Aí eu aprendi como alguns pastores aprenderam com suas igrejas, né? É o caso de Abraham Kuyper, que se converteu na igreja. Eu não me converti aqui não, eu já era crente. Mas eu aprendi muito com o exemplo de vocês. Muito, 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 muito. Que é um jovem dedicado, é um jovem que ama orar. Você é um jovem dedicado. Você é um jovem do Senhor. Então, poderia falar muito, não vou falar. E só tenho a agradecer. Agradecer por todo o amor, por todo o cuidado. Agradecer a pastor Elton pelo convite, pelo carinho. E na época que eu pensei em pastor Elton para indicá-lo aqui, a gente estava até conversando, né? Tão difícil indicar alguém, mas para mim não foi difícil indicar pastor Elton. Um homem sério, temente a Deus e um excelente aluno no seminário. E não ficou a desejar nada. Eu sabia que ele faria um excelente ministério aqui na igreja. Então Deus me enviou para lá para conhecer pastor Elton e enviar ele para vocês, né? Então, coisa boa, né? Deus faz os seus planos. Vamos então, meus irmãos, continuar aqui, porque se a gente ficar nas histórias, a gente passa a noite, né? Todo mundo tem as suas. Nós vamos chegando na nossa última mensagem. Nós tivemos 3 mensagens até agora. E o foco sempre foi perceber como o amor se evidencia na igreja. Um amor sublime, um amor elevado. Mas não um amor meramente abstrato, um amor meramente sentimento. Mas um amor que se evidencia na prática, como o amor de Deus se evidencia na prática em nossas vidas. Então nós vimos na sexta-feira que o amor de Deus se evidencia na prática quando nós nos relacionamos de maneira a glorificar a Deus. Quando nós somos molas usadas por Deus para impulsionar a comunhão, e não para destruir, e não para dividir. Então, alguns irmãos mencionaram, inclusive em seus testemunhos, né? Nós passamos por uma divisão. Foi bom? Terrível, danoso. E isso, pelo menos, entra na história da igreja para que a igreja possa evitar isso a todo preço, a todo custo. Por quê? Porque a obra de Cristo é unir. A obra de Cristo é somar, multiplicar e nunca dividir e nunca abstrair ou subtrair. E vimos que isso depende de você. Isso depende do seu comportamento. Depende de você estudar mais teologia, conhecer mais Bíblia. Depende de você lutar contra a sua própria infantilidade. De você não olhar para o outro e dizer, o infantil é o outro. Mas muitas das vezes o infantil somos nós mesmos. Somos nós que precisamos melhorar. E para isso você precisa de humildade, para reconhecer sua infantilidade. Nós vimos também que muitas das vezes falta sabedoria. Falta sabedoria em nós. Precisamos pedir a Deus, Senhor, derrama sabedoria na tua igreja. Derrama sabedoria em cada membro. E percebemos, meus irmãos, o quanto é honroso poder fazer parte do corpo do Senhor para somar, porque tudo é nosso. E nós vimos isso
e Paulo trazendo então esta ideia. Nós estudamos também, meus irmãos, no sábado, sobre os dons. Estivemos percebendo que uma maneira prática de evidenciar o amor de Deus na igreja é servindo. Então, serviço é muito importante. E é sempre bom falar de dons e serviço no final do ano, porque às vezes está bem próximo de acontecer as eleições. Não sei se já aconteceram aqui, mas isso acaba despertando o nosso coração para servir e querer trabalhar e perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça e que só eu posso fazer? Porque eu sou um órgão exclusivo dessa igreja. A igreja, usando a metáfora de Paulo do corpo, não tem dois corações. A igreja não tem alguns órgãos duplicados, mas é você mesmo. E se você não faz, a igreja fica em déficit. É preciso que você faça. Todos nós somos importantes. Todos nós somos valiosos. Do primeiro a chegar ao último. Você que está entrando na igreja agora, que vai entrar, vai ter uma celebração, culto de batismo, que coisa maravilhosa. Você está entrando na igreja, você está sendo colocado por Deus nessa igreja para servir e para ser bênção. Lembra disso. Nós estudamos hoje pela manhã que uma maneira prática de evidenciar o amor de Deus é contribuindo. Contribuindo com a casa de Deus, com a obra missionária e contribuindo uns com os outros. Que cada membro dessa igreja saiba que pode contar com os outros. Que se eu estiver passando por um momento difícil, então eu tenho irmãos que me amam, que foram colocados na minha vida para ser alicerce, para me segurar, vai me dar o braço, vai me levantar. Então, em algum momento você cai, eu te levanto, em outro momento você me levanta. Isso é a igreja, meus irmãos, essa é a beleza da igreja do Senhor, um corpo orgânico, funcional, visível. Entende o testemunho que isso pode dar numa cidade, num bairro, numa região, num estado, quando uma igreja é ativa e ela vive o evangelho descrito, não apenas conhece o evangelho, mas vivencia esse evangelho. E hoje à noite, meus irmãos, eu quero trabalhar o amor sacrificial em outro bloco. Trabalhamos capítulo 1 a 4, depois os capítulos 12 a 14. Hoje pela manhã falei um pouquinho, uma parte do capítulo 6, e eu vou trabalhar o capítulo mediano, esse capítulo do interior do livro, que é o capítulo que vai do 5 ao 8. Então ali nós também temos um grande bloco, e eu quero mencionar para os irmãos atitudes que evidenciam o nosso amor sacrificial, atitudes que beneficiam a igreja. Então basicamente eu quero ver como o amor sacrificial ele se mostra, pelo menos de 3 maneiras, trabalhando aqui esse macro texto, um texto enorme, que poderia ser dividido em inúmeras pregações, mas eu quero fazer de modo bem panorâmico, é o meu propósito. Comece abrindo comigo 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo de número 8. Quero ler com os irmãos a partir do verso 1 ao 13. Nós vamos ler 3 textos, basicamente, mas eu não estarei expondo todos os detalhes do texto, só trazendo para os irmãos algumas ideias. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 13. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor,
Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a deuses, pois não perderemos ou nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Oremos. Deus amado, aplica essa palavra em nossos corações, que o Senhor cresça enquanto o pastor diminui, para a tua honra e glória. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos um quadro, um cenário muito importante para que a gente possa entender como deve ser o nosso relacionamento uns com os outros. Então nós vamos ver basicamente 3 instruções diferentes e que elas juntas, elas constroem um pilar de maturidade. Eu estou juntando 3 textos e 3 ideias porque facilmente nós podemos deturpar alguns conceitos e Paulo ele vai fechando todas as lacunas, todas as brechas. Então nesse texto nós temos Paulo começando de uma maneira muito irônica. Então Paulo vai falar que eles são senhores do saber. Se você nota logo no versículo 1, todos somos senhores do saber. Aí Paulo, continuando no versículo 1, ele diz, o saber ensoberbece. Interessante. Paulo está dizendo, sabe por que vocês são soberbos? Porque todos vocês são senhores do saber. No final das contas, Paulo está dizendo, todos vocês acham que sabem. Está notando a importância do capítulo 2 de 1 Coríntios? Onde ele define a sabedoria de Deus. Aquele capítulo é importantíssimo dentro do texto. E Paulo vai dizer, olha, o que está acontecendo na igreja, o que ocorre muitas vezes na igreja, é que a partir de um conhecimento que eu tenho, então eu me torno mais soberbo. E eu acabo, meus irmãos, por conta de uma certa maturidade que deveria ser vista como bênção, sendo pedra de tropeço, sendo alguém que divide, sendo alguém que causa dano. Mais uma vez, Paulo está dizendo, uma bênção do Senhor para a nossa vida pode ser usada de maneira errada. Uma bênção de Deus para a nossa vida pode se tornar maldição. Paulo vai usar o exemplo da comida sacrificada a ídolos. E é muito interessante que Paulo vai nos dizer, olha, não há nenhum problema com isso. Não há nenhum problema. Por quê? Porque esses ídolos nem existem. As pessoas, então, comem comidas sacrificadas ao imaginário delas. Elas estão fazendo aí sacrifícios a deuses que elas estão criando. Mas para nós só existe um Deus. Nesse sentido, não tem problema nenhum. É comida como qualquer outra. Por mais que eles estejam aí fazendo toda uma ritualística ao redor disso, no final das contas, nós recebemos com ações de graças. Por quê? Porque é comida. Simplesmente é comida. Para nós não tem nenhuma ligação mística ou espiritual ou coisas do tipo. Era muito comum os banquetes dentro do contexto greco-romano. Inclusive, havia divindades dos banquetes. Havia divindades para representatividade das mesas fartas.
havia representatividade para as bebedeiras, por isso que a Bíblia vai falar bastante de glutonaria e bebedices ligadas à idolatria. Por quê? Porque glutonaria e bebedice, naquele contexto, sempre estava ligada aos cultos de ídolos. Então era naquele momento onde eles comiam demais, bebiam demais e entravam em uma adoração ou num contexto de adoração que não era conveniente com as Escrituras. É o que está acontecendo com a ceia do Senhor. Lembra 1 Coríntios 11? Que eles comem de maneira desordenada, eles não esperam uns aos outros, não há harmonia, não há amor, uns comem, outros deixam de comer. O que está acontecendo? Eles estão trazendo o paradigma do mundo para dentro da igreja. E aí eles estão transformando um momento que deve ser um momento de extrema comunhão em um momento abominável. Tanto que Deus diz, alguns estão sendo mortos. Não há poucos que estão doentes e poucos que dormem ou que estão sendo mortos por Deus. Juízo. Por quê? Porque estão deturpando o culto do Senhor. Mas, dentro daquele contexto, havia, meus irmãos, um grande grupo que tinha saído daquele meio. Então era um grupo que brotou de um contexto pagão. Então lembra que a cidade de Corinto, como eu já mencionei, é uma cidade bem promíscua. E nós vemos isso porque Paulo sente a necessidade de escrever 3 capítulos sobre sexualidade. Capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos para falar a respeito do problema do desenfrear sexual que existia naquela cidade. Era uma cidade muito complicada. Então, naquelas festas, existia promiscuidade, sexualidade, glutonaria, bebedice, idolatria. Tudo isso estava muito vinculado. Então, quando a gente lê esses textos, parece que cada uma dessas coisas estão bem separadas para nós, né? Mas para eles é basicamente um momento típico. E Paulo está dizendo, basicamente, que alguns daqueles que vieram desse contexto, que não viam nenhum problema em participar de alguns momentos com comida sacrificada a ídolos e comer. E Paulo diz, não tem realmente problema. Não tem, porque a comida ali não é uma comida diferenciada, é a mesma comida. E se eu não acredito em nada daqueles ídolos falsos, então, para mim não faz nenhuma diferença. Mas existia um grupo na igreja, que ele é chamado dos fracos, aqui por Paulo, e esse grupo tinha uma grande dificuldade com a sua cultura, com o seu contexto. E Paulo, basicamente, está fazendo um contraste irônico, meus irmãos. Paulo está dizendo, olha, alguns são fracos, realmente, alguns estão crescendo, mas lembra que Paulo diz, os membros mais fracos devem ser vistos com grande valor na igreja. Lembra que a gente falou disso em 1 Coríntios capítulo 12. E Paulo está basicamente dizendo, vocês que sabem de tudo, que são os senhores do saber, não podem deixar que a soberba ganhe o coração de vocês a ponto de terem práticas que maculam a consciência daqueles que são mais frágeis, mais fracos, que estão começando na fé, dando os seus primeiros passos. Então, o que nós notamos aqui? Nós notamos que Paulo está dizendo, os relacionamentos dentro da igreja, eles devem ser regados por amor sacrificial. Nós devemos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas em prol do meu irmão. Agora, sempre é importante ter muito equilíbrio quando a gente fala sobre isso. Não é que eu vou abrir mão de coisas que o outro irmão simplesmente não gosta. Então a ideia não é ser refém do gosto das pessoas. Então alguém não gosta que você use camisa vermelha. E alguém usa esse não gostar para dizer, eu me escandalizo com camisa vermelha. Aí você para e diz, vamos conversar, né? Senta aqui, porque qual o problema disso? Então há muita deturpação. Eu posso transformar algo neutro em algo problemático. Mas eu posso também, como um crente mais maduro, usar a minha liberdade de maneira a causar dano ao outro. E com as redes sociais, isso tem acontecido mais e mais. Por quê?
Porque tudo que é feito é colocado na rede social. Tudo. Então, tudo que é feito, nós fazemos questão de publicizar. Nada é feito nas ocultas. Então, o meu gosto musical, o que eu como, o que eu bebo, os meus costumes, a minha cultura, tudo isso é colocado na internet, né? Então, isso, meus irmãos, acaba trazendo algumas dificuldades, muitas das vezes, com irmãos mais frágeis, mais fracos. Eu sempre lembro que há mais de 20 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, eu vim de um contexto jovial muito promíscuo, muito promíscuo. Então, morava em Fortaleza, jovem de classe média alta, com condições de fazer o que quer dentro de uma capital. Você imagina o que é que se faz. Mas, quando eu cheguei na igreja, eu notei que a igreja era bem diferente dos meus costumes, das minhas práticas, dos meus valores. E os pastores foram muito sábios naquele momento. Porque algumas perguntas que eu fiz, por exemplo, pastor, eu posso continuar bebendo? Tem algum problema em continuar bebendo? A resposta que eu recebi foi a seguinte: beber é pecado, não beba. Pronto, foi isso. Eu louvo a Deus por essa resposta que eu recebi há mais de 20 anos atrás. Depois, com o passar dos anos, quando a maturidade foi chegando na minha vida, eu entendi o que o pastor fez e eu entendi o que a Bíblia dizia. E eu fui dizendo, agora eu estou tendo olhos para perceber as coisas de uma outra maneira. Continuo abstêmio, mas eu percebo e eu entendo agora a largueza que a Bíblia dá para algumas práticas e algumas coisas. Mas se aquele pastor tivesse me dito qualquer outra coisa que não fosse aquela resposta, eu teria voltado para o mundo. Eu teria voltado a beber e ter práticas mundanas. Então o que acontece? Acontece que muitas das vezes nós precisamos ser tolhidos, a nossa liberdade é tolhida em nome de beneficiar e cuidar do outro, em nome do fortalecimento do outro. E demora, meus irmãos, nós não temos muito prazos para quanto tempo alguém continua fraco em determinada área. Eu só me seguro por um mês. Se você não se fortalecer, o problema é seu. Não, não é assim. Então a gente vai devagarinho, nós somos crianças na fé. E devagarinho nós vamos ajudando o outro, cuidando do outro. Mas você imagina que se eu conhecesse um pastor naquela época e tivesse visto o pastor bebendo. Eu não estou dizendo que isso é pecado. Não estou dizendo isso. Depois, se você quiser conversar, a gente pode ter tempo aí para conversar. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se eu tivesse visto isso, o prejuízo para a minha vida espiritual era imensurável, porque eu não tinha maturidade naquele momento para encarar isso, para lidar com isso. Não tinha. E não adianta você querer forçar, por exemplo, um filho de 5, 6 anos de idade a entender uma verdade profunda. Você já deve ter notado que seus filhos não conseguem entender tudo que você diz, né? Se eles são pequenos, às vezes o máximo que você diz para eles é um dia você vai entender. Não dá para falar muita outra coisa, porque eles não têm ainda a condição, são crianças. Da mesma maneira. O que Paulo está querendo evitar? Que os crentes mais maduros, por questão de ego e arrogância, possam destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Possam fazer com que aqueles que estão precisando de discipulado, de exemplo, de crescimento, possam então se desenvolver. Igreja é um local onde nós nos limitamos por causa do outro. Muita gente quer ser igreja, fazendo o que quer, do jeito que quer e como quer. Você não entendeu o que é igreja. Você está longe de entender o que é igreja. Igreja te limita. Pastor, eu não quero ser limitado. Vá para fora da igreja. É assim mesmo. Assim mesmo. Pastor, eu não quero ser limitado. Quer não? Quero não. Pois não case. Não é verdade? Não, mas eu quero ter certas relações, certos privilégios que só o casado pode ter. Eu quero ter isso. E eu não quero ter as responsabilidades que o casado tem. Eu quero estar usufruindo do bônus sem o ônus, sem o peso, sem a responsabilidade. Eu quero estar casado com vida de solteiro. Conhecemos pessoas assim? Conhecemos. Vemos pessoas assim. Funciona?
Lógico que não, lógico que não. Relacionamentos nos limitam. E o que é a igreja? Um grupo de relacionamentos. Só que não qualquer grupo de relacionamento. Os relacionamentos e os vínculos são fortes por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, atentar contra isso é muito sério. É por isso que no versículo 12, aqui do capítulo 8, ele diz o seguinte, ó. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. É sério isso? Pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. E quando nós estamos atentando contra a consciência ainda fragilizada do irmão, forçando, sem ter a paciência que as pessoas precisaram ter conosco. Meus irmãos, eu precisei de muita paciência dos meus pastores para que eu me tornasse um pastor. Mas foi muita, mas muita. Muito. Em cada detalhe, em cada teimosia, em cada pensamento errado e achava que era certo. E lia a Bíblia no primeiro ano, conversando e discutindo com pastores com 20, 30 anos de experiência, eu dizia, a Bíblia diz é isso. E o pastor, com toda a paciência do mundo, me colocava debaixo dos braços e dizia, meu filho, vá devagar. Existem mais coisas que você não está percebendo. E hoje, meus irmãos, eu posso dizer do fundo do meu coração, eu louvo a Deus por esses pastores. Homens sábios, que não me mataram espiritualmente e nem me jogaram fora, porque eles poderiam ter feito isso. Eles poderiam ter visto uma pessoa questionadora, porque eu era demais. E todas as vezes que as pessoas questionam comigo, eu lembro, eu também era. Eu perguntava tudo. E ainda teimava quando me dizia o que eu não queria. Né? Pecador, né? E os pastores, com paciência, longanimidade enorme, chegavam, ensinavam, indicavam, tiveram paciência para no momento que eu não aceitava, deixa eu lá, não aceita, um dia ele vai entender. Aí os anos passavam, aí eu entendia exatamente o que aquele pastor dizia. Conversava com o pastor e o pastor dizia, entendeu? Entendi, pastor, muito obrigado. Quantas vezes eu precisei voltar para os pastores e dizer, muito obrigado, pastor. E eu quero aproveitar esse momento para dizer o quanto eu sou grato ao pastor Mauro Clark, meu pai na fé, e o quanto eu sou grato ao pastor Kelso Clark, que inclusive já fez conferência nessa igreja. Foram muito pacientes comigo. Homens do Senhor, marcaram muito a minha vida. Então, é preciso que a gente tenha paciência com o desenvolvimento das pessoas. Não dá para alguém chegar na igreja e a gente já querer que ela tenha um padrão e uma mentalidade completamente madura, entende? Não dá. E você que tem mais anos de crente, pesa sobre os teus ombros a responsabilidade de ser bênção. Então, às vezes, anos de crente soa para nós como privilégios, mas no final das contas é peso, é carga, é exemplo que nos é cobrado. E precisamos, meus irmãos, entender e encarar isso. Então, precisamos ter muita sabedoria no Senhor para lidar com a nossa liberdade. Entende? Num mundo pós a Revolução Francesa, onde o brado é liberdade, onde o que o mundo mais valoriza é liberdade, inclusive na própria teologia, né? A gente limita até Deus para que o homem tenha liberdade, né? É importante dizer para os amados irmãos, a tua liberdade pode ser destrutiva. A tua liberdade não está acima da igreja, não está acima dos irmãos. A gente tem que ter sobriedade para que a gente não deixe de fazer certas coisas que são lícitas e são até edificantes, por conta de corações que estão apegados a gosto ou coisa do tipo, mas ter a percepção espiritual de que algumas coisas feitas trarão dano e prejuízo. Conselho: não entre muito na onda de publicar tudo que você faz. Você não precisa disso. Isso pode causar dano para a igreja, prejuízo para a igreja. Os irmãos imaginam
Eu não fiz não, tá? Mas só para imaginar, viu? Então os irmãos imaginam me conhecendo e você de repente começa a me ver em imagens na internet com cerveja na mesa, bebendo, e aí vê uma foto, vê outra, vê outra. Como é que ia ficar o teu coração? Desanima? Entristece? Isso que aconteceu. E agora imagina os novos convertidos. Você falou de um homem que você conheceu, eu tenho um grande amigo, um servo do Senhor, posso contar com ele. Aí o novo convertido entra na internet e diz, é esse aqui? Como é que você fica? Entende? Nós somos tolhidos em Cristo Jesus. E isso para nós, meus irmãos, não é um terrorismo não. É amor sacrificial. Amor sacrificial. E em alguns momentos nós precisamos exercer isso, porque foi o que Cristo fez por nós. Cristo morreu na cruz por nós. Amor sacrificial. E às vezes a gente tem que matar algumas coisas para que a igreja esteja bem, para que a igreja esteja forte. E a gente faz sem que as pessoas saibam, sem alardear algumas coisas, porque a gente sabe que nem todo mundo tem maturidade para lidar com coisas que eu posso fazer, mas que outros não podem. Entende isso? Eu vejo, meus irmãos, dentro da igreja do Senhor, e eu vejo isso com muita tristeza. Eu vejo que o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 8 se encaixa perfeitamente em pessoas completamente donas do saber, orgulhosas, e que dizem eu faço, e ele que amadureça, e quem quiser que se fortaleça. Meus irmãos, essa não é a postura de Paulo. A postura de Paulo é, nós que somos fortes, se somos realmente fortes, e se temos realmente a sabedoria do alto, vamos devagarinho nos limitar um pouco em prol do outro, para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva, para que o outro enriqueça. Então esse primeiro exemplo de amor sacrificial, Paulo está ensinando à igreja, o foco, o clímax é o amor. Mas como esse amor se evidencia na igreja? O amor se evidencia quando você pode se tolher em algo que é até lícito, que é até tranquilo, por causa de alguns irmãos que ainda não têm maturidade para entender aquilo. Um dia vão ter, mas ainda não têm. É preciso ter paciência. Lembra, tiveram com você. Você precisa ter com outros. Segundo texto, mais um exemplo aqui para os amados irmãos de amor sacrificial na prática. 1 Coríntios 6. Volta um pouquinho. Vamos ler dos versos 1 a 11. Fazer alguns apontamentos. 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 11. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tal fostes algum de vós,
mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse texto é um outro texto importantíssimo para a unidade da igreja, para a ideia que Paulo tem de resolver as rixas, as contendas, as facções da igreja. O segredo, meus irmãos, mais uma vez, é amor sacrificial. O que está acontecendo, meus irmãos? O que estava acontecendo naquele contexto é que dois crentes na igreja não conseguiam se entender. Dois crentes na igreja se tornaram inimigos, começaram a brigar a tal ponto de que um começa a causar dano para o outro, dolo no outro, e a coisa vai crescendo em tal magnitude que eu preciso agora, de alguma maneira, recorrer a um tribunal humano. Por quê? Porque não dá mais para conviver com Cristo. E por que eu falei Cristo? Porque o meu irmão é Cristo na minha vida. Lembra disso? O meu irmão é um representante de Cristo. E o que está acontecendo na igreja? Cristo e Cristo, membros do próprio corpo de Cristo, não conseguem viver. Não conseguem se suportar. E, meus irmãos, isso acontece nas igrejas? Ou só aconteceu aqui na primeira igreja de Corinto, né? Acontece nas igrejas. E isso, meus irmãos, acontece por quê? Porque nós somos ofendidos, magoados, lesados de alguma maneira, e nós muitas das vezes não tratamos, guardamos mágoa no coração, e aquela mágoa vai crescendo, se tornando insuportável. Nós não vamos ao nosso irmão, porque ele pecou contra nós, e o confrontamos, não tomamos os passos de Mateus para resolver o problema, e no final das contas, tudo vai crescendo, 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 a ponto, meus irmãos, de termos que recorrer a um incrédulo, um juiz, um advogado incrédulo, para resolver um problema interno do corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Isto é uma completa derrota. Derrota para a igreja. É uma vergonha. Esse testemunho envergonha a igreja de Cristo. O mundo que gosta de zombar da igreja, escarnecer da igreja do Senhor Jesus, vê dois crentes brigando. E como você acha que eles pensam? O que você acha que eles começam a refletir? Cadê o amor? Cadê o amor que é dito? Cadê o amor sacrificial? O texto não está proibindo, na minha perspectiva, e aí tem muito debate. O texto não está proibindo, em todo caso, levar um irmão à justiça. A ideia não é proibir todos os casos. Existem casos que são crimes. Crimes precisam ser levados para as autoridades. Entende? Então, acontece um ato de pedofilia na igreja. A igreja não tem direito de esconder isso. Isso é um crime. A igreja pode ser processada e quem escondeu o crime está sendo comparsa do crime. Nós não temos direito de fazer isso. Um irmão que assassinou o outro em nome da nossa amizade da igreja, porque ele faz parte da nossa membresia, não há denúncia. Está certo isso? É preciso haver denúncia. É preciso haver denúncia. Então, tem casos que, quando um crime acontece, nós não podemos e não temos o direito de simplesmente não tomar as medidas cabíveis e necessárias para barrar o mal. Porque primeiro, Romanos 13 diz que as autoridades foram instituídas por ele. E as autoridades foram instituídas por Deus com qual propósito? Barrar o mal, refrear o mal e promover o bem. Romanos capítulo 13. Então, tem certo mal que só quem pode refrear é o governo. Por quê? Porque o governo tem a espada em sua mão. Ele tem direito de punir. E muitas das vezes isso acaba escapando da nossa realidade. Entende o que eu estou dizendo? Mas tudo indica que o que está acontecendo aqui não são estes casos criminosos.
O que está acontecendo aqui, até porque Paulo, por exemplo, ele tem toda a bagagem do Antigo Testamento. Ele sabia, por exemplo, que cabia ao Estado olho por olho, dente por dente, não a vingança pessoal. Paulo era um judeu. Então, ele está entendendo, Paulo, que os irmãos estão recorrendo à justiça porque não conseguem resolver problemas mínimos. Então, as coisas estão acontecendo na igreja e ficam batendo cabeça, piorando, até dividir a igreja, até criar os partidos, lembra? Paulo, Cefas, eu vou ficar do lado desse irmão e eu vou ficar do lado desse. E aí começa a igreja a se destruir, é uma autodestruição o que está acontecendo por conta de dois irmãos na igreja. Deixa-me te dizer algo importante. Se você tem algo no seu coração contra um irmão desta igreja, em nome do Senhor Jesus, trate. Procure irmão, diga para ele ou para ela: você errou comigo, estou triste, estou chateado. Meus irmãos, não guardemos fel e veneno na alma, porque pode ser que a gente não seja capaz de segurar isso no nosso coração. E isso se torne uma amargura tal, um câncer na nossa alma, que nos destrua e destrua outros. O que acontece muitas das vezes, meus irmãos, por conta de uma opinião, uma posição de irmão A ou irmão B, tudo que o irmão A leva para a sessão, eu sou contra. Tudo que o irmão B leva para a sessão, eu sou contra. O que está acontecendo? Briga entre esses dois irmãos. E a igreja, no meio, sofrendo por conta de falta de maturidade. Porque esses dois irmãos não se entendem. Porque esses dois irmãos não são humildes. São os donos do saber e da razão. Então o que o texto nos diz? Para ser igreja é preciso ser humilde. Para ser igreja é preciso ter amor sacrificial. E olha o que o texto nos diz, meus irmãos. No versículo 7, o só existir entre vós demanda já é completa derrota. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Então, nas perguntas que Paulo faz, Paulo está fazendo basicamente a mesma pergunta. Então, faz duas perguntas de maneira enfática aqui. O que Paulo está dizendo? Jesus Cristo sofreu injustiça em nosso lugar ou não? Sofreu? E por que você não está disposto a sofrer injustiça? A pagar o dano, a engolir o ego, a aceitar muitas das vezes perder em nome da igreja ganhar. Interessante isso, né? Então, sofrer o dano. Se tem algo difícil para a gente, é sofrer o dano. Sabe por quê? Porque a gente tem uma palavrinha na nossa boca, nos nossos lábios, que é uma palavra que o mundo ama e adora, que diz: eu quero justiça. Justiça. Meus irmãos, a nossa justiça está em Jesus. Fomos justificados nele. Não estou dizendo que nós não devemos ansiar por justiça. Eu estou dizendo que você pode idolatrar a justiça. Idolatrar a tal ponto de não conseguir sofrer o dano. Por que muitas pessoas não conseguem ficar na igreja? Porque não conseguem sofrer danos. Não conseguem. E aí não tem como conviver. Não tem. 42 anos de história, porque muitos irmãos dessa igreja sofreram danos. E resolveram colocar isso diante do altar do Senhor Jesus. Não é fácil conviver. Não é fácil. Mas, se nós formos o dono da razão, o dono do mundo, nós não temos como conviver. Fica impossível sofrer o dano. Às vezes é necessário sofrer o dano. E às vezes só se resolve o problema sofrendo dano. Porque o outro não muda nem a pau. Já viu isso acontecer alguma vez? O outro não muda. Diz: pastor, eu vou fazer 6 meses de jejum e oração pelo irmão fulano de tal. O seu coração muda em relação a ele, mas parece que ele continua do mesmo jeito. Você muda, mas ele às vezes não muda. O que é que tem que acontecer? Sofrer o dano. Quer dizer, tudo bem. Em nome da paz, do povo de Deus, eu te declaro meu irmão. Está aqui à destra da comunhão. Participa, meu irmão. Seja uma bênção. Faz a obra. Meu desejo é que a igreja prospere e que o irmão se desenvolva, amadureça. Na hora que o irmão precisar, eu estou aqui.
Não significa que nós seremos os melhores amigos, porque a amizade tem a ver com afinidade, concordam? Muitas das vezes com valores, afinidades, até mesmo idade próximas e coisas assim. Tem muitos fatores em relação à amizade. Nós temos um elemento essencial para a amizade, que é Cristo, já nos ajuda demais. Mas existem outros fatores para ter intimidade, relacionamento e coisas assim. Mas, na igreja do Senhor Jesus Cristo, todos precisam estar à vontade para servir a Deus e, para isso, precisamos, meus irmãos, engolir sapo. A gente escuta isso, né? E diz isso, né? Ah, eu estou na igreja, eu não vou engolir sapo de ninguém. Eu não engulo nem lá em casa. Pois é, o seu problema é porque você não engole nem em casa. Esse é o seu problema. Porque um casamento só funciona engolindo sapo. Ou não é verdade? É verdade. Um casamento só funciona quando o marido tem amor sacrificial. Quando o marido muitas vezes se sacrifica em prol da esposa. Quando a esposa se sacrifica em prol do marido. Qualquer outra coisa não dá num bom casamento. Pode ter certeza absoluta. Relacionamento de pais com os filhos. Os pais se sacrificam? Tem amor sacrificial? E às vezes os pais, inclusive, ficam tristes porque não tem do outro lado, né? Às vezes não tem na parte do filho amor sacrificial. Mas o pai entende, porque ele pensa, não tem maturidade ainda. Deixa ele ter filho. Deixa o tempo passar na vida dele ou dela, que ele vai entender que vai precisar amar de maneira sacrificial. Mas na igreja a gente não dá tempo para isso acontecer. Então não tem como. Se a gente quer ser uma igreja forte no Senhor Jesus Cristo, então a gente precisa, em alguns momentos, engolir e aceitar algumas coisas. Nem tudo é caso para disciplina, entende? Nem tudo é caso para se revoltar, para tratar, e tem que resolver, eu quero levar a público, pastor, eu quero uma sessão para resolver isso, porque... Calma, meu irmão. Calma. Tem uns calmantes naturais bons. Calma, vai devagar. É irmão. E o que Paulo diz, não tem um crente ajuizado aí, não. Não tem um crente maduro que possa julgar a causa, a questão. Às vezes, para resolver problemas entre irmãos, é preciso de uma mediação. É preciso de alguém que tenha um testemunho, que seja exemplo para ajudar. Porque se você não tem testemunho e você não é exemplo, se você vai ajudar, agora em vez de 2 inimigos, tem 3. Não é verdade? Você entra na roda. Por quê? Porque você vai receber logo uma acusação. Quem é você? Está pensando o quê, Moisés? Matou o caba ontem, vem hoje aqui querer dar moral em mim aqui? Não é assim, não. Então você recebe logo uma acusação grande. Por isso que você precisa ter maturidade para ajudar. Mas a igreja precisa ter um alicerce de homens e mulheres maduros e maduras para ajudar nas questões. Não é verdade? Se você não está conseguindo resolver o problema com o seu irmão, procura um irmão maduro na igreja, procura seu pastor, procura um outro irmão maduro, uma irmã madura na igreja e diz para ele, eu estou querendo resolver isso, mas eu não consigo. Eu não consigo, me ajuda a resolver o problema. Meus irmãos, nós nos humilhamos e Deus nos exalta. E Deus cria o vínculo, e Deus aperfeiçoa. E eu tenho visto, meus irmãos, que às vezes alguém que está contra nós pode se tornar lá na frente um grande amigo, uma grande amiga. Nós não imaginamos isso, né? Por nós mesmos, rapaz, se esse crente fosse para o quinto dos infernos. Mas aí Deus vai fazendo a obra, lá na frente, esse crente se torna teu braço direito. Como Deus faz. A obra dele é espiritual, é divina. E lá na frente você diz, oh meu Deus do céu, ainda bem que ele não foi para os infernos, porque ele está sendo bênção agora para os céus. Nós somos muito imediatistas, mas Deus vai fazendo a obra. Se você precisa de alguém para que a obra seja feita, peça ajuda. Mas lembre-se, para que essa igreja seja saudável, o amor sacrificial precisa existir. Você precisa estar disposto a sofrer o dano. Talvez o seu pastor diga só isso para você em algum momento. Você chega para ele, diz, pastor, porque eu estou com um problema com o Marlim. Problema. E aí talvez o seu pastor olhe para você, converse também com o outro lado, né? Converse com o Marlon para entender a situação. E talvez o pastor chegue para você e diga assim, meu irmão, 1 Coríntios capítulo 6,
meu conselho para você é: sofra o dano. É difícil ouvir isso, meus irmãos? Ou é fácil? Dificílimo. Assim, por que ele não disse para ele sofrer o dano? Por que sou eu que tenho que sofrer o dano? A gente começa, né, a automaticamente racionalizar. E eu? O pastor está contra mim também? Agora? Ou o irmão está contra mim? Nunca ache que o mediador está contra você. Porque se o mediador estiver contra você, não tem mais quem mediar. Então, se você está em busca de alguém para mediar, escute. O nosso problema é que a gente quer um mediador. Aí, por exemplo, você procura um irmão, procura o pastor diz, vá por aqui. Aí você diz, não vou, eu prefiro ir para a justiça. Prefiro causar o dano. O problema não é que na igreja não existe, na igreja atual, por exemplo, não é que não exista um homem sábio ou uma mulher sábia. O problema é que a gente não quer ouvir os conselhos de sabedoria que Deus dá aos homens e às mulheres sábias e sábios do nosso meio. Nós não temos um coração ensinável. E é preciso parar e ouvir. Por que só quando o juiz julgar a causa você vai se aquietar? Por que você não se aquieta quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, diz para você, meu irmão, eu analisei o caso, eu orei, agora é hora do irmão fazer assim, pense nisso, sofra o dano. Isso resolve muita coisa na igreja, muita coisa. Que Deus te ajude, nos ajude nesse processo. Então nós vimos dois casos. O primeiro, os dois de amor sacrificial. O primeiro, a gente vai deixar de fazer coisas lícitas, às vezes, por causa dos irmãos. Mesmo. Vamos abrir mão de algumas coisas para a paz reinar. Segundo, e isso é amor. Segundo, nós temos esse caso. O caso de que a gente precisa sofrer o dano. Nem tudo é questão de radicalizar, de disciplinar, de mandar embora, de tratar em sessão e coisas assim. Mas o amor também se processa e é evidente em disciplina. 1 Coríntios capítulo 5, volta um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 5, vamos ler dos versos 1 a 8. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Se você ler só a primeira parte do versículo 9, eu não vou explorar porque eu falei sobre esse texto de manhã, mas ele continua na análise dele. Ele diz, já em carta vos escrevi, que nem vos associeis. E aí ele continua a trabalhar sobre a temática da impureza. Então vamos meditar um pouquinho aqui, rapidamente trazer uma reflexão sobre como o amor sacrificial se evidencia. O amor sacrificial se evidencia em cortar na minha própria carne alguns costumes e alguma cultura em amor do próprio irmão, em benefício do irmão. O amor sacrificial, ele
se evidencia em cortar na própria carne para sofrer o dano em nome dos irmãos. E o amor sacrificial, ele se evidencia quando nós sacrificamos o irmão. Mas pastor, como assim é um amor de sacrifício? Exatamente. O pai sacrificou o seu próprio filho. Está percebendo isso? O pai sacrificou o filho. Não foi o pai que veio para a cruz. O pai sacrificou o filho. Isso é amor sacrificial? É. Muitas das vezes a igreja vai sacrificar também. E a linguagem que ele vai utilizar aqui vai sacrificar alguém. Por quê? Porque essa pessoa é danosa. Porque essa pessoa é maligna. Porque essa pessoa está fazendo um grande mal. Não está andando de maneira ordeira e ordenada. Pastor, então quais são os motivos que eu tenho para então tirar essa pessoa do nosso meio? Qualquer motivo? Não, Paulo já disse. Por isso eu trabalhei os outros 2 textos. Precisamos ter paciência, longanimidade, abrir mão de muitas coisas. Eu já trabalhei isso. Aqui, meus irmãos, é caso evidente de pessoas que estão andando contrário às Escrituras. Porque não é questão de gosto. Porque você tem um gosto, eu tenho outro. Aqui não é questão simplesmente de algo lícito, mas é questão de um problema que, como ele traz o exemplo, fermenta toda a massa. Então, é um mal, é uma gota de veneno colocada no suco de caju. Eita, suco de caju bom que eu tomei ontem. Então, você coloca uma gota de veneno no suco de caju. Que tal? Bebe? Acabou. É um fel. É o fel em mel. Destruiu. Está lá. Então, o relacionamento, a coinonia, a comunhão pode ser destruída por minha causa, mas pode ser destruída por sua causa. Entende? Nem sempre a culpa é minha. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nem sempre sou eu o culpado. Às vezes o culpado é você. E como eu evidencio o amor sacrificial? E aqui, meus irmãos, nós entramos em algo interessante. Por quê? Por que esse texto é chocante? Esse texto é chocante e ele é muito impactante. Por quê? Porque nós tivemos culturalmente uma desconstrução do significado de amor. Nós não entendemos mais o que é amor. Por isso que alguns pais não disciplinam fisicamente seus filhos, porque eles entendem que isso é falta de amor. Quando na realidade a disciplina física, no ponto certo, da maneira correta, é amar. Privar nossos filhos de algumas coisas é amar. Aí tem aquele pensamento assim, não, porque quando eu era pequeno, eu fui privado de muitas coisas. E agora eu quero dar tudo que eu não tive para os meus filhos. Lembre-se que você só é quem você é porque foi privado. Aí você quer dar tudo que você não teve para os seus filhos, eles crescem mimados, crescem longe do Senhor, crescem sem valorizar o suor, o trabalho, o esforço, e você ainda pergunta, onde eu errei se eu dei tudo para ele? O problema é que ele precisava ser disciplinado. Ele precisava ouvir não em alguns momentos. Mas, na nossa cultura, influenciado aí por toda a psicologia de Freud, nós aprendemos que não podemos cercear ninguém, limitar ninguém, porque isso causa traumas. Nós não podemos dizer não, estabelecer regras e coisas desse tipo. Todos precisam ter a liberdade que bem desejam. Mas eu já mostrei para os irmãos que liberdade demais causa problema. É preciso limitar a liberdade. E quando o irmão diz, ninguém limita a minha liberdade, acabou-se. Estou dentro de uma igreja e a minha liberdade ninguém limita. O que a gente deve fazer com esse irmão? Dizer, meu irmão, você está equivocado. Você faz parte de uma comunidade. Na comunidade que você faz parte, todos têm sua liberdade tolhida em um momento ou outro, em uma coisa ou outra. Mas eu não vou ser limitado. Você vai ser excluído. Porque você não sabe ser igreja. Você é danoso.
Você está fermentando a igreja. Aí, quando o irmão sabe isso, o que é que ele faz? Ele procura os adeptos de Cefas. Ele diz, rapaz, o negócio para mim está sério. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar logo o grupo que é contra o pastor Elton na igreja. Eu sei que não tem, né? Mas, só mencionando, né? Eu vou logo para... Rapaz, o pastor Elton já exortou fulano e beltrano. Então, eu vou logo conversar com eles, porque eu estou sendo exortado, fulano foi exortado, cicrano foi exortado, então vai juntar o grupo, fortalece, e agora o que é que a gente faz? Oposição. Agora, tire. Às vezes tem que tirar tudinho, um por um. Difícil? Terrível. Pastor perde cabelo, tem colite, gastrite, um bocado de it. Porque tem que resolver. Era um, agora são 10. Sai todos 10. É fermento, maldade. Pastor, mas isso não é amor, pastor. Como é que eu tiro alguém da igreja? Meus irmãos, aprendam a ler a Bíblia. O que Paulo nos diz aqui é muito, 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 muito mais forte do que simplesmente tirar um irmão da igreja, excluir um irmão numa sessão. O que Paulo nos diz aqui, de maneira muito aberta, muito taxativa, sem rodeios, sem o politicamente correto, né, da nossa linguagem. A Bíblia não é politicamente correta. Paulo diz assim, deixa eu dizer para vocês o que vocês devem fazer. Entrega a Satanás. Pastor, pode botar isso na ata? Não, está na Bíblia. Não pode não, está na ata, está na Bíblia. Está aqui escrito. Deixa inspirado. Entrega a Satanás. Mateus 18. Não ouviu um, não ouviu 2 e 3, não ouviu a igreja. Quem é? Gentil e publicano. É descrente. A igreja local tem autoridade de dizer, ele é gentil e publicano. Não significa que ele é descrente. Nós não sabemos a alma das pessoas. Mas para aquela igreja, aquele comportamento é um comportamento de descrente. E tem que ser tratado como descrente. Porque se continuar sendo tratado como crente, não é gentil e publicano. Tem que ser tratado. Pode vir para a igreja, mas vai ser evangelizado. Entendeu não? Mas eu tenho 15 anos de igreja. Podia ter 68. Seu comportamento, com 68 anos de igreja, não condiz com o evangelho. É pior ainda. Nota que quanto mais ano, pior a coisa. Pior, meu irmão, porque você, com essa idade, com esse tempo de igreja, ainda é tão infantil. Talvez porque não deram umas boas palmadas, né? No seu bumbum quando você era pequeno. Pois a igreja vai dar agora. Por amor, para restaurar. Meus irmãos, isso é amor. Isso é amor. Olha como Paulo fala sobre entregar a Satanás. Ele diz, versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, eu já sentenciei, tem uma sentença contra essa pessoa. Como se eu estivesse presente, que o autor de tal infâmia, aí é interessante o versículo 4, em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos fazendo por nós mesmos. Está notando isso? Nós estamos fazendo em nome do Senhor Jesus. Nós batizamos e batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. As bênçãos são em nome do Senhor Jesus. A disciplina é em nome do Senhor Jesus. Não é a igreja, é Jesus. É Jesus. O texto continua, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito. Aí olha o que ele vai dizer, o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, 2 vezes. O que vocês estão fazendo? Estão fazendo em nome de Jesus e com o poder de Jesus. É grande, meus irmãos. Logicamente que é uma grande responsabilidade da igreja em tratar com o irmão, em exortar um irmão, disciplinar um irmão. Oi, entendi aí, pastor. Entregar a Satanás um irmão. Isso é sério. Isso é sério. Mas é necessário às vezes. Ou a Bíblia está errada? A Bíblia está certa? Essa dose é fácil de ser engolida? Isso é para crente maduro, meus irmãos. Isso é para crente maduro. O bom é entrar na igreja. Com certeza. Festa, alegria.
É. Mas, dependendo de como você continuar a sua vida cristã e se comportar, você sai do mesmo jeito que você entrou. Mas eu não quero sair, vai ser expulso. Vai ser expulso. Eu vou processar a igreja. Pode processar. Em nome de Jesus. Pode processar que a gente responde. Está aqui para responder mesmo. A igreja tem advogado, às vezes, né? Tem irmãos que são advogados na igreja. Aí é a função dos advogados da igreja. Né? Junta aí, vamos lá. Pode processar. Eu já recebi ameaça de um bocado de processo. Você pode processar. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Vamos lá para o tribunal. Estuda o caso, estuda a pena, estuda a cláusula. Vamos lá. Pode processar. Agora, que você é gentil publicando, eu continuo dizendo. Continuo dizendo, eu morro dizendo isso. Você não é crente. Pelo menos o seu comportamento não é de crente. E dizendo que vai me processar, está provando ainda mais. Porque a Bíblia diz, se você não concorda comigo, procura um irmão sábio para a gente resolver o problema. Você está querendo me levar para a justiça. Pois é. Você é descrente, meu irmão. Indo e voltando. Não dá para ficar na igreja. Não tem como. Ore, de joelho no chão, pelo seu pastor, pela liderança da sua igreja. Ore por mim, pelos líderes, porque a gente tem que tratar certas coisas que a gente não gostaria de tratar. Mas a gente precisa tratar. Para a igreja ser saudável. Para a igreja ser séria. Porque senão vira uma baderna. 42 anos de igreja séria. Se não tratar problema, vai se tornar mais uma igreja na estatística gospel. Mais uma. É tratável, tem que tratar. Em amor, por amor, mas tem que tratar. Como eu já disse, não por todo e qualquer caso. A gente não vai banalizar tudo e qualquer comportamento, porque a gente precisa ser maduro para ajudar, para discipular, para fazer crescer, tem que ter largueza, temos que engolir certas coisas, mas tem certos comportamentos que não podem ser aceitos. Por quê? Porque Paulo diz, esse comportamento choca até o mundo. Paulo está dizendo aqui. Esse comportamento, esse problema que estava acontecendo na igreja, até o próprio mundo, e olha que ele está falando da cidade de Corinto. Ele está falando, meus irmãos, da cidade mais imoral da época. E ele está dizendo, tem imoralidade tal na igreja, que até a cidade de Corinto perde para esse tipo de imoralidade. O que a igreja faz? Se torna uma mini Corinto? Pior do que Corinto? Ou a igreja está ali para ser luz? Paulo diz, não pode. Como ele menciona o caso aqui, né? Não pode alguém se atrever a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso é errado até para os descrentes. Como é que as pessoas vão ver a igreja? Como é que as pessoas vão chegar na igreja, meus irmãos? Como é que vai funcionar o nosso evangelismo? De chamar as pessoas para vir para a igreja, se lá fora é mais santo do que a igreja. Eles não vão querer vir. Mas se eles entendem que se existir problema sério vai ser tratado, a igreja ganha honra na comunidade. Nós não estamos vendendo uma imagem de igreja perfeita na terra. Não existe. Vamos ter dificuldades, lutas, precisamos aprender a conviver. E vão ter casos de problemas muito sérios que o que a igreja faz? Trata. Não esconde não, trata. Tratamos, é assim. E fulano de tal era da igreja. Ele era. E o que foi que aconteceu? Não, aconteceu um caso, mas ele não representa mais a nossa igreja. Ele não é mais membro. Não precisa abrir, né, a vida da pessoa. Cada um fala o que quiser. Mas não é mais membro da nossa igreja. Ser membro é algo muito sério. Muito sério. Por causa do meio evangélico bagunçado, parece que ser membro é algo qualquer. Mas ser membro é representar um povo. Você representa uma igreja que demorou 42 anos para estar aqui. Você está entrando agora. Mas a igreja tem 42 anos e você não tinha nem de vida. 42 anos. Quanto mais de crente. Mas você está representando esta igreja. E muito mais do que isso. Porque se fosse a igreja, a gente ainda fica tranquilo. É só uma instituição. Você está representando Cristo. A noiva dele. O corpo dele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a igreja precisa entender. Amar a Deus é disciplinar algumas pessoas.
Nós não podemos amar as pessoas acima do nosso amor por Deus. Concordam? Ah, não, porque é da minha família. Ah, é porque é amigo, colega, é o meu patrão no trabalho, é o empregado no trabalho. Eu amo a Cristo, porque se for para agradar aos homens, o que eu estou fazendo na obra do Senhor? Agora, como eu disse, meus irmãos, aqui não é uma ideia de ser duro por ser duro, frieza, não, em amor. Às vezes já aconteceu o caso de disciplinar chorando, eu já disciplinei chorando, eu chorando, lágrimas correndo nos meus olhos. Eu já conversei com irmãos, pedi para os irmãos abandonarem pecado chorando. Disse, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Abandone isso, meu irmão. Eu vou ter que lhe disciplinar, meu irmão. Eu vou ter que levar o caso para a igreja. Por favor, saia disso. E vocês pensam que uma liderança séria, um crente maduro, não sofre? Lógico que sofre. Rasga a alma. Porque o quanto a gente luta para que alguém se converta, não é verdade? Então rasga a nossa alma. Por isso, as lágrimas escorrem, porque a gente não quer perder ninguém. Pelo contrário. Mas, se tiver que perder um, para não perder toda a igreja, é o que precisa ser feito. Entende? Pode ser o pastor. Pode ser eu, pastor Elton, pode ser quem for. Se tiver que perder um, para que a igreja continue firme, forte, com o seu testemunho devido e correto, precisa ser feito. Entende? Façam chorando, gemendo, mas não deixem de fazer. Não deixem, porque esse é o caminho. Pastor, o que significa ser entregue a Satanás? Eu entendo, meus irmãos, que ser entregue a Satanás é sair da comunidade. Então, alguém é retirado da comunidade, e eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto de pensar o seguinte: a igreja nos protege. A igreja é uma comunidade tipo guarda-chuva. Quando nós estamos debaixo da igreja, muitos problemas são evitados. Nós sabemos que aqueles que não estão na igreja, por exemplo, estão em festas, bares, bebendo, eles muitas vezes ganham problemas simplesmente por estarem num ambiente errado, não é verdade? Quando nós estamos na igreja, Deus nos protege, Deus guarda a sua igreja, Deus protege a sua igreja. Ao agir de Satanás acaba sendo limitado em nossa vida. Porque eu estou sendo igreja, vivendo como igreja, estou cheio de Espírito. O que Paulo basicamente está dizendo é: manda esta pessoa para fora da igreja, para que Satanás tire a vida dela. Para que morra, mas possa ir para o céu. Para que o corpo dela seja retirado da terra, mas que possa ser salva em algum momento. Era irmão em Cristo. Pelo menos o texto faz todos os apontamentos de que fosse um crente em Jesus. Mas por conta desse testemunho, então você agora vai ser alvo direto de Satanás e de suas obras. Vai padecer e vai sofrer muito. Porque a igreja, meus irmãos, nos ajuda a blindar a vida espiritual, nos fortalece e nos protege. É como uma família. Quando você tem uma família bem estruturada, o marido cuida da esposa, não é? Ele é um guarda-chuva sobre a vida da esposa. Vem os filhos. Os filhos são cuidados agora por dois, né? Pelo marido e também cuidado pela esposa. É assim que funciona. E nós, crentes, povo de Deus, somos cuidados pelo Espírito, cuidados pelo Senhor, cuidamos uns dos outros. É uma bênção ser igreja. É uma bênção poder falar da igreja nesse tom tão vitorioso, tão benéfico, num contexto onde a igreja é completamente desvalorizada. É uma bênção. Do outro lado, lá fora, está Satanás. O oposto de ser protegido e defendido na igreja é ser entregue a Satanás. Está lá. Que Deus, meus irmãos, nos ajude, se for preciso, orar para que essas pessoas voltem. Mas, caso não queiram, que Deus trate com elas. Quantas pessoas Deus tirou a vida no Novo Testamento, está lembrado? A própria ceia, 1 Coríntios 11, não vou falar, mas na própria ceia, o que está acontecendo? Deus está tirando a vida de pessoas. Muitos doentes, não poucos que dormem, foram mortos. Deus tirando a vida de muita gente. Deus tirando a vida. Lembra de Ananias e Safira? Estavam na igreja, dois hipócritas.
Deus vem e tira a vida deles. Nossa esperança é que sejam salvos, é que estejam com Cristo. Mas a igreja não pode pagar o preço de ter pessoas descompromissadas, de ter pessoas contrárias à palavra de Deus. Que Deus nos ajude a ter moderação, equilíbrio, sabedoria, para abrirmos mão de certas coisas, para termos certa largueza em relação à liberdade. A igreja deve ter certas liberdades, porque somos uma coletividade, mas não deixamos de ser indivíduos, temos gostos diferentes, então temos que ter certa largueza um com o outro, certa liberdade. Mas quando o caso for um caso tal que a evidência seja de um descompromisso ou de uma desobediência direta das Escrituras, a igreja precisa, se for necessário, ir às últimas consequências. Continuem. Vocês já tiveram que fazer muito isso no decorrer de tantos anos. Muitas pessoas saíram porque foram disciplinadas, foram excluídas, inclusive na minha época. Isso acontece e aconteceu. E vai continuar acontecendo enquanto a igreja de Cristo for séria. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pelas minhas limitações na transmissão da tua palavra. Peço ao Senhor que tudo o que foi dito ganhe espaço nos nossos corações e seja aplicado quando for necessário. Que essas verdades não desapareçam da nossa mente. Ó Deus, nos ajuda, nós não queremos ser legalistas, nós não queremos estar o tempo todo julgando os irmãos, nós não queremos, ó Deus, acabar com toda e qualquer liberdade das pessoas em Cristo Jesus. Nós só queremos, ó Deus, que não haja fermento, que não haja mal, que não haja dano na igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor nos faça perceber que lutar pela pureza é amor, que lutar pela pureza é zelo, e que quando nós tratamos com um irmão, nós estamos amando este irmão, nós não estamos expulsando, nós não estamos abandonando, nós estamos tratando porque amamos. Mas se ele não quer ser cuidado e amado, que Satanás faça a sua parte. Em nome do Senhor Jesus. Amém.